Boa noite, meu nome é Eduarda e eu vou falar sobre o IPTU. O IPTU refere-se aos impostos dos municípios, mas também pode ser exigido pelo Distrito Federal, no exercício de sua competência cumulativa, no caso do ICMS, ITCMD, IPVA, IPTU, ITBI e ISS. O artigo 16 da CNT diz: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O IPTU é um imposto que se manifesta sobre o patrimônio do sujeito passivo. Assim, a Constituição define este imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Já o CTN, no seu artigo 32, diz, vou ler o artigo: o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou por ascensão física, como definido na lei civil localizado na zona urbana do município. O STJ entende que, para ser considerado contribuinte, o possuidor deve ter posse de ânimos definitivo. Assim, não pode ser considerado contribuinte ou locatário ou comodatário do imóvel. Assim, o contribuinte do IPTU deve ser dono, proprietário do imóvel. E no que diz sobre a zona urbana, eu vou citar o artigo 32 da CTN. É caracterizada por lei municipal com o requisito de ter pelo menos melhoramentos construídos ou mantidos pelo poder público. Artigo 32, parágrafo 1º. Abastecimento de água, meio-fio ou calçamento com canalização de águas fluviais, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, redes de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. O artigo 32, em sua segunda parte, demonstra a exceção. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbanas constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. A lei municipal pode-se estender mesmo fora da área urbana, em áreas urbanizáveis, equiparando a zona urbana, isso quando a área for destinada aos loteamentos aprovados destinados à habitação, indústria ou comércio. Boa noite, eu vou falar sobre o artigo 32, onde lá nele, na sua segunda parte, tem umas exceções, vou ler aqui para vocês. O artigo 32, inciso 2º. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana competente destinada à habitação, à indústria ou comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Aí a explicação disso aí, mesmo quando ela for localizada fora da área que foi falada, ela é equiparada, pois é de área urbana e é aprovada destinada à habitação, né? Igual eu expliquei, para a indústria ou comércio. Nesse caso, não está condicionada ao parágrafo 1º. Aí eu venho falar agora dos critérios que tem que ter no IPTU para cobrar, né? Nesses critérios, o IPTU e a localização da CTN, nas zonas urbanas ou nas zonas urbanizáveis ou de expansão urbana, porém, todavia, traz suas exceções, como todas as leis. No artigo 15, ele dispõe, vou dar uma lida aqui para vocês verem. O disposto no artigo 32 na Lei 5.172, do dia 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que comprovadamente seja utilizado em exploração extrativa de vegetal, ou seja, para esse tipo não dá. Agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim sobre o mesmo ITR e demais tributos com o mesmo cobrado. A revogação suspensa no RSF número 9 de 2005. Aí você me pergunta onde está a exceção? Porque ela não é destinada à área rural, de jeito nenhum. Porque prevalece a incidência. A localização do CTN é destinado à localização econômica do STJ. Assim, eles devem ser utilizados juntos. Portanto, é apenas cabível para a área urbana urbanizada
ou equiparada. Agora eu vou passar para a Gisele. Boa noite, eu vou dar continuidade ao IPTU e a modificação das alíquotas do IPTU. A alíquota, ela não é um imposto novo, ela é um imposto que é gerado através da circulação de mercadorias e de serviços. Ela é utilizada para equilibrar a arrecadação e é aplicada em valor de cálculo do tributo através de um percentual ou de um valor previamente fixado. Com a disposição do artigo 156, parágrafo 1º da Constituição Federal, ela vai dispor o seguinte: compete aos municípios instituir sobre, parágrafo 1º, sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º, o imposto previsto no inciso 1º poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel, e o inciso 2º terá alíquota diferente de acordo com a localização do imóvel. Se tratando desse artigo, a gente vai retirar 3 formas de modificar a alíquota. A primeira delas é a progressividade em razão do valor do imóvel. Vai agir de uma função arrecadatória. O objetivo vai ser arrecadar mais de quem mais pode pagar. Então, assim, se o indivíduo ele mora num local mais renomado, então ele tem a oportunidade de pagar mais e consegue viver pagando uma quantia maior. Então, ele pode pagar mais alíquota. Então, vai ser uma função arrecadatória. A segunda é a progressividade em função da social, onde vai ter uma função regulatória. Então, essa função regulatória, o município ela vai agir de forma que o proprietário age sua função social. Se ele não age, ele paga nas alíquotas. E a terceira é a progressividade em razão da variação, onde vai ser ocorrida através da função extrafiscal, que vai variar de região por região. Então, se tem comércio, a alíquota mais alta. Se é residência, uma alíquota mais baixa. Em observância às alíquotas do IPTU, é necessário verificar a súmula 668 do STF, onde que vai constar que é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido antes da emenda constitucional de número 29 de 2000, as alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade humana. A súmula, ela consiste no surgimento dessa emenda número 29 de 2000, tratar as variações que podem ocorrer na alíquota. Então, antigamente, só poderia ser através da progressividade em razão da função social, como foi apresentado, vai apresentar os direitos e os deveres, caso ele haja, o cidadão ele haja com isso, o proprietário age com ele dessa tal forma, as alíquotas são diminuídas, são cobradas conforme essa função social. Hoje, através dessa emenda número 29 de 2000, ela vai ser de 3 formas, que é a progressividade em razão do valor do imóvel, como eu já disse, a função arrecadatória, a progressividade em razão da função social, que é a mais importante, que é a função regulatória, e a variação conforme o uso e localização, que é a região por região. A mais importante é em razão da função social, e a Kathleen vai dar continuidade tratando sobre a mesma, falando por que ela é tão importante para o IPTU e para a modificação das. Boa tarde, eu vou dar continuidade ao que foi falado pela Gisele, né, sobre matéria de IPTU, que ele é diretamente ligado em respeito à função social. Se o imóvel ele não respeitar a função social, haverá um imposto progressivo, né? O imposto ele vai aumentando anualmente de acordo com que aquele imóvel ele não vai respeitando a sua função social. Mas quando é que isso acontece? Quando esse imóvel não respeita, né? Quando esse proprietário não respeita a função social do imóvel. Quando esse bem ele não é utilizado, né? Quando está um lote baldio, né? Quando não tem construções, se é utilizado para poder jogar escombros, né? Deixar o lote sem cuidado, né? Isso qualquer tipo de propriedade. Aí, nesses casos, né, de acordo com o artigo 153, o imposto ele será progressivo com a finalidade de desestimular esse tipo de propriedade, né? Então, o poder público, ele vai aumentando, né, o imposto dessa propriedade com a finalidade de que o proprietário, né, cuide melhor desse bem imóvel. Não respeitada essa função social, a prefeitura pode se valer com 3 instrumentos.
Isso tudo respeitado constitucionalmente. Ela pode exigir uma edificação compulsória por parte do proprietário. Ela vai prever também o IPTU progressivo, que foi o que eu acabei de falar aqui agora, ela vai tomar esse meio para poder desestimular esse tipo de propriedade. E o terceiro instrumento que a prefeitura pode se valer é a desapropriação, né? No caso da desapropriação, o poder público ele vai entrar em contato, né? Ele vai notificar esse proprietário a respeito das condições que estão os imóveis dele, né? Nesse caso, vocês podem perceber o caráter de extrafiscal que tem o poder público também, né? Para fazer esse imóvel ele se encaixar na função social. Então, esse proprietário ele vai ter o prazo mínimo de 1 ano para poder apresentar os projetos de adequação desse imóvel. Após aprovado esse projeto dele, ele vai ter o prazo de 3 anos para poder começar, né, a construir, né, fazer a função social desse imóvel. Entrando no assunto sobre o ITR, o Imposto Territorial Rural, a gente pode perceber que ele é um tributo de competência da União, mas tem a possibilidade, né, da fiscalização e das cobranças serem feitas pelo município. Nesse caso, deve haver um convênio entre o município e a União. É de extremo interesse do município, né, ele optar por fazer a administração, né, das cobranças desse imposto, porque caso ele opte, né, por essa opção, ele vai receber 100% dos valores arrecadados. É interessante ressaltar também que esse imposto ele não vai recair sobre as pequenas propriedades rurais, né, as pequenas glebas que sejam exploradas pelo proprietário. E importante ressaltar também que esse proprietário ele não pode possuir nenhum outro imóvel, tá? A gente pode ressaltar também que o imposto, né, esse ITR, ele vai ser mais alto naquelas propriedades que são consideradas improdutivas, né? E vai ser menor de acordo com que a alíquota for produtiva. Então, vou dar continuação no que a Kathleen estava falando. Será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Observa-se a possibilidade da administração do ITR ser transferida aos municípios, só que neste caso é opcional. Os municípios não são obrigados a administrar o ITR, uma vez que trata-se de competência da União. Mas se o município optar pela administração, terá um prêmio. Ele passará a produzir 100% do valor que vai ser arrecadado. Aí tem a diferença do IPTU e do ITR. O IPTU, o município arrecada pela lei imóvel em zona urbana. Tem que possuir pelo menos 2 elementos do artigo 32, parágrafo 1º. O critério da destinação econômica do imóvel sobre a classificação meramente topográfica, a diferença do ITR. União arrecada imóvel em zona rural, comprovadamente utilizado em exploração 2 extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou